E estamos aqui hoje com o Ceará, jogador de futebol, para falarmos de um tema super importante que faz parte do dia a dia, né, dos jogadores e dos nossos também, que é a vaidade. Mais uma vez aqui no Italiano, ao ar livre, tomando os cuidados que nós precisamos. E eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Ceará, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Júlia, pelo convite. É um prazer estar com vocês. E nós estamos aqui para falar de um assunto que eu tenho refletido muito, sabe, Ceará? Sobre vaidade. Eu sei que existe um equilíbrio, mas existe um lado muito vaidoso por demais, ego, né? De ego. E existe também aquela coisa que a gente faz, que não é por vaidade, mas que o intuito é comunicar, falar e viver para o Senhor. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, o que você vive nesse seu mundo que tem tanta vaidade. Na verdade, o futebol, né? Realmente os bastidores do futebol não é tão simples, né? Porque é um meio de concorrências. Então ainda existe a concorrência, acaba existindo um pouco de exagero, né? De algumas partes, né? De exibição, né? Que é o lado que a pessoa quer ser um pouquinho mais do que a outra. E o futebol tem muito disso, né? É a questão, né, que entra um pouquinho de dinheiro, né? No bolso dos jogadores. Então ele quer, de repente, comprar um carro melhor do que o outro, né? Aí chega se exibindo, questão de roupa, seja de marca, né? Relógios, né? Acessórios, enfim, né? Cortes de cabelo, perfumes e tal, e aí vai, né? Então são várias coisas que os atletas tentam utilizar a ponto de fazer até mesmo uma exibição, né? E aqueles, eu particularmente não saio, não gosto, né, da saída para noite, mas aqueles que saem, né, aquela questão da champanhe, né, cara, a questão do vinho, né, eu vi isso mais na televisão, né, de algumas exibições de estar em camarote, aí vem com aquela champanhe de 5, 6 mil reais, que sai o fogo, né? Então tem todas essas coisas aí que, infelizmente, os bastidores do futebol acabam proporcionando, mas, como você falou sobre equilíbrio, né? Eu sempre procurei ter esse equilíbrio, né? Advindo de Deus, né? Buscando em Deus esse equilíbrio, né? Tentando administrar da melhor maneira possível para que, de alguma maneira, a minha profissão possa exaltar e adorar a Deus, sabe? Amém. E como é que você lida com isso, assim, no sentido da amizade? Porque a gente tem que conviver com todos os tipos de pessoa, até porque a gente precisa ser bênção na vida das pessoas, mostrar a diferença que a gente faz, o que a gente vive. Como que você lida com isso? Porque às vezes é difícil. Se a gente tem amigos que agem muito dessa forma, com muita vaidade, a gente tem que tomar um cuidado para não cair, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Outra coisa que eu acho importante a gente até perguntar é sobre essa questão, porque o que acontece com a vaidade? Muitas vezes a gente acaba, né, tendo esse sentimento e acaba adquirindo muitas coisas para se sobrepor ao outro. Verdade. E isso não é legal, porque aí você coloca o outro para baixo, né? E isso tudo tá na nossa cabeça. Então, peraí, eu sou melhor porque eu tenho um carro melhor, eu sou melhor porque eu tenho um relógio melhor, eu sou melhor porque eu tenho, né, eu vou pra noitada e vou pedir um champanhe de 6 mil reais, enfim. Então, assim, isso deve acontecer, né, com certeza, como você mesmo disse, dentro, né, aí nesse meio seu. Mas, assim, de que maneira, né, que você pode ter tudo isso? Porque às vezes é um desejo seu, né? Não tá errado você querer ter um carrão, você tem um desejo por ter um relógio legal, o que for, né? Não tá errado, mas de que maneira que você pode ter isso sem passar essa imagem, né, dessa vaidade, desse egocentrismo? Vai ter que lembrar. Não, 2 mulheres com um homem, gente, você vai deixar ele louco. Na verdade, o equilíbrio, né, lidando com os companheiros nos bastidores do futebol, é importante, né? E a tua conduta, eu acho que já impõe. Então, eu sempre, através da minha conduta, né, eu tenho outros amigos também no próprio Cruzeiro, né, que é o clube que eu joguei aqui mais tempo aqui em Minas. Então, outros colegas que eram cristãos também, que compartilhavam da mesma fé. Então, a tua postura no dia a dia, nos treinamentos, a maneira que você fala, a maneira que você se comporta, né? A maneira que você se veste também,
Então tudo isso já vai colocando um certo respeito com os demais, concordo, sabe? Então aí você já não recebe mais convite, entendeu? O cara já não chega para você para convidar, tem uma festinha ali. Então os caras sabem para quem vai, né? Ele não adianta, ele não adianta convidar, né? Então, do outro lado, nós, né, que somos cristãos, acabamos convidando eles para de repente ir num jantar conosco, né? A gente tem que arrumar uma estratégia para que eles estejam presentes conosco, mas em momento algum, acho que o importante é você não julgar. Eu também acho. Sabe? Não ter o julgamento, legal, né? Então, independente da conduta das pessoas que estão contigo, que estão no teu convívio, você não tem que julgar a pessoa. Você tem que mostrar realmente que há uma maneira diferente de se viver e que você pode ser feliz sem, de repente, aquelas exibição todas, né? Que muitas acabam fazendo. Por outro lado, a profissão, né, do futebol te dá esse privilégio de repente, ter um recurso financeiro, ter uma possibilidade de comprar um carro legal, né, comprar uma joia, um relógio, enfim. Mas você tem que saber que não é aquilo que é mais importante. Né? Que onde está o seu coração, né? Onde você coloca o seu coração. Que aquilo é só um acessório, né? Um utensílios que você vai utilizar, né? Seja para se locomover, né? Através de um carro, de um veículo um pouco mais confortável para sua família, proporcionar isso para a família, porque Deus está te abençoando, né? Com isso. Então, por que não usufruir, né? Mas sabedor que aquilo não é o mais importante na sua vida, né? É aquilo que te faz alguém. Exatamente. Né? Então, que aquilo, você tem que utilizar aquilo e não ser utilizado por aquelas coisas. Adorei. Eu acho interessante a gente falar também o seguinte, também Deus nos abençoa muito para a gente abençoar o outro. Isso é maravilhoso, porque se a gente tem recursos, os recursos que nós temos, eles servem para isso também, para a gente abençoar a vida do outro, para ajudar o outro. E isso faz muita diferença. E aí a gente deixa essa vaidade de lado e fala muitas vezes, eu tenho um recurso X, mas eu posso também comprar um carro X, mas posso abençoar o meu irmão que está precisando. Isso aí traz equilíbrio para as nossas vidas, né? Eu acho. Certamente. Eu acho que o compartilhar, né, você poder compartilhar com as pessoas que precisam é importante, né? Você ser um abençoador, né? Um canal de bênção, sabe? E a finalidade é essa. Quando Deus nos abençoa, Ele espera que nós sejamos um rio que flui, né? E não somente um laguinho, né? Que chega a bênção e a água fica parada, fica empoçada, né? Então, a intenção de Deus, que é fonte, é um Deus, a fonte inesgotável, Ele jorra essa água, essa bênção sobre nós, para que a gente, como um rio, a gente possa fluir essa bênção para outras pessoas que nos cercam, né? A começar pela nossa família, obviamente, porque nós temos que saber que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Aqueles que não cuidam da sua família, especialmente dos da sua própria casa, nega a fé. Tá vendo? Então é importante, né? A gente começar pela família, e posteriormente abençoar aqueles que são da nossa fé também, né? As pessoas que precisam. É verdade. Essa questão do julgamento que você falou me tocou profundo, porque a gente vive num mundo que julga muito, critica muito, e muitas vezes mesmo a gente está tendo, né, no coração que a gente vai abençoar, que a gente vai falar das coisas do Senhor, aí alguém já aponta, será que é mesmo? Será que é de Deus mesmo? É diferente de mim? E Jesus, o tempo todo, ele andou com todo tipo de pessoas, ele usou, né? Ele usa, se ele quiser, ele usa até um burro para falar. Então a gente tem que ter cuidado com esse julgamento mesmo, porque até às vezes por vaidade, até às vezes por querer se sobressair, a gente diminui o outro, e isso é muito sério. A gente tem que pensar mais em abençoar com as palavras do que criticar, né? Exatamente. E eu quero parabenizar vocês, né? Por esse programa, que certamente tem abençoado muitas pessoas, né? E a gente vê que precisa de mais pessoas com esse objetivo, né? De levar informação, de levar realmente um conteúdo bacana para as pessoas que estão em casa, e com esse objetivo realmente de glorificar a Deus, né? De exaltar a Deus. Eu falei sobre isso ontem na rede social, tava até comentando aqui nos bastidores, né, Ceará? Eu coloquei nos meus stories
E falei sobre isso, né? Falei, gente, como tem sido assim, como o Instagram tem gerado nas pessoas uma insatisfação pessoal muito grande. E essa insatisfação pessoal, ela por consequência, ela gera o quê? Ingratidão a Deus. Porque, né, o outro tem a oportunidade de fazer uma viagem, o outro tem a oportunidade de ter um carro, tem gente que não tem. O outro tem a oportunidade de ter uma casa, tem gente que não tem, mora de aluguel, mora de favor na casa do outro. Então, assim, e à medida que a gente vai vendo aquela vida perfeita, né? Porque ali virou uma vitrine de vida perfeita. Então, à medida que a gente vai vivendo aquela vida perfeita, a gente vai, então, questionando a nossa vida. Uai, nossa, o outro faz isso, eu não faço, o outro tem um corpo magrinho, eu não tenho, o outro não é. E essa insatisfação pessoal vai gerando essa ingratidão, esses questionamentos a Deus. E Deus, ele é bom o tempo todo. Né? E eu, desculpa, mas só resgatando aquilo que você falou, não tá, né, nos bens materiais, não tá na beleza, não tá no corpo, né? Então, assim, não são essas coisas, né, que vão fazer com que a gente seja melhor ou pior que o outro, ou que a gente seja mais feliz ou não. Então, que a gente possa aprender a valorizar o hoje, o presente. O que eu tenho hoje? Olha, eu tenho saúde. Benção. É o mais importante que eu preciso para hoje. Eu tava pensando aqui, porque eu não sei, os seus meninos já nasceram você sendo jogador de futebol ou não? Sim. Já, né? Então, assim, a forma que você lida, o que você já viveu, a sua experiência do passado, você já era formado, você já era um homem formado, né? Mas os seus filhos, eles já nasceram tendo um pai jogador de futebol, e às vezes quando a gente nasce já num ambiente, a gente lida de forma diferente. Como que seus filhos lidam com isso? Na verdade, é justamente os pais que têm esse domínio, né? Esse poder de influenciar os filhos. Sim. Então, é você saber o que eles precisam, o que você pode dar, e você dá o exemplo no dia a dia, né? Como lidar, sobretudo nessa questão, né, da fé, você realmente transmitir para eles que o mais importante é a tua comunhão com Deus, né? A maneira como você lida com Deus, o teu dia a dia, que é Deus que vai influenciar realmente nas tuas decisões, nas tuas escolhas, que não são as coisas materiais, né, que eles vão ter ou deixar de ter que vai fazer a diferença, mas sim, né, a dádiva de Deus, que é a vida, né? É uma dádiva, é um presente de Deus para nós, né? E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai dizer: em tudo dai graças. Amém. Né? Porque essa é a vontade de Deus, né? Ou seja, seja grato, né? A gratidão realmente toca o coração de Deus, né? Então, independente das situações, você falava do Instagram, né? Das redes sociais. E eu costumo, né, pela minha vida pública, eu costumo postar muitas coisas, né? Então eu posto lavando a louça em casa, eu posto lavando a casa, passando a vassoura em casa, né? Eu posto. Né? Então, esse é meu dia a dia, né? Não é só as 4 linhas, eu sou ser humano, né? Fora das 4 linhas, o Ceará tem um Marcos por trás, que é pai. Tem o Marcos por trás, que é um pai, né? Que é um batalhador, sabe? Que ama seus filhos, que ama sua família, que é cristão, que valoriza os princípios, né? A base, que é muito mais importante do que aquilo, né, que é veiculado através das 4 linhas, que é o futebol, sabe? Então isso é importantíssimo. É verdade. Gente, dá vontade de ficar aqui conversando o dia inteiro, né, Ju? Mas nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, foi maravilhoso. E nós queremos agradecer, né, Ju? Nossos patrocinadores, né, Açaí Fresh, a gente desde o início. Gente, quem não provou um açaí fresh precisa provar. E eles entregam em casa também um pote do melhor açaí. Agradecemos a Tweed, a 8 Filmes, a Bem-vinda, esses acessórios lindos. E a você que está aí nos assistindo. E se você gostou, compartilhe esse programa que vai abençoar muitas outras pessoas. Ah, gente, tem a Pad também, né? Que está sempre do nosso lado e a gente estava esquecendo de falar dela. Obrigada, pessoal. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Obrigada.